E eu sei que muitos de vocês devem estudar com outros mentores, eu também o faço, obviamente, e muitos falam essa questão de vá a um lugar um pouco mais chique, mais requintado do que aquele que você está acostumado. Por quê? Porque você precisa ter a experiência, você tem que ter a experimentação, a vivência do que é aquilo. Porque lembram, se para ter eu preciso ser, naquele momento que eu estou naquela cafeteria me permitindo tomar um café, uma xícara de café a R$ 22, sendo que com esses mesmos R$ 22 eu poderia estar comprando esse pó e fazendo em casa e duraria várias vezes ao longo da semana, várias vezes ao dia. Quando eu entro nesse processo de observação, de não permissão, automaticamente o que eu tenho de retorno da própria onda é não permissão daquilo que eu quero ter. Se eu estou me permitindo estar numa cafeteria um pouquinho mais requintada e eu chego ali na permissão de que me é possível fazer aquilo, me é permitido ter aquilo, me é permitido vivenciar aquilo, olha a emanação, olha a informação que eu estou colocando, imprimindo na substância amorfa. E qual é a importância de vez em quando, dentro do possível, até que isso se torne natural? Porque olha a expressão que eu estou colocando, até que se torne natural. Dependendo da fase que você está experienciando de falta e de escassez, quando você vai numa cafeteria um pouco mais requintada e você senta naquela cadeira, você olha aquele lugar, aqueles quadros, a decoração, via de regra elas têm um aroma peculiar, muito gostoso, tem a ver com arquétipo, não vou falar sobre isso, às vezes me perguntam, nossa, Amanda, eu tenho uma loja física, o que eu posso colocar? E aí eu sempre falo, usa essência X. Vocês precisam começar a frequentar esses lugares para saberem do que eu estou falando, gente. Nada como a prática do dia a dia. Mas vamos lá, voltando à questão da cafeteria. Quando você vai nessa cafeteria e você se senta ali, e você observa toda aquela decoração, toda a iluminação, o aroma característico desses lugares um pouco mais requintados, e você consegue perceber que você está ali porque você pertence àquilo, aquilo ali faz parte de você. Você tem merecimento para estar ali, você tem permissão para estar ali, você é digno de estar ali. Ou seja, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa de estar ali por estar ali, é estar ali de forma relaxada, porque você também é aquilo. Quando você se coloca num ambiente um pouco mais requintado e você consegue internalizar que aquilo faz parte de você, tô indo além da questão de merecimento. O microfone desligou, voltou aqui para mim o retorno. O bom do ao vivo é isso, gente. Eu falo que fazer live, que é esse movimento de estar ao vivo, ele é exatamente como a nossa vida. A vida, ela é ao vivo e a cores. A vida, ela não para que a gente se conserte. A vida, ela não para que a gente recolha os caquinhos que ficaram ao longo do caminho de alguma situação que aconteceu e a gente às vezes fica em frangalhos, isso acontece. A vida, ela não para. A vida, ela segue. E a gente tem que seguir junto com a vida. Não tem como. É por isso que eu falo muito. O caminho, ele se faz caminhando. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar a ambição e ofuscar a outros ao se tornar mais famoso.
Todas essas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com a sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros. Sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. Pronto, agora a gente vai ficar com o som sem microfones, só o som embarcado. Deixa eu pegar aqui o retorno. Eu estava falando da importância de se fazer perguntas. Não sei se saiu na gravação antes de acabar a bateria do microfone. Eu estava perguntando: por que você quer ficar rico? Para que você quer ficar rico? Porque mais importante que as respostas são as perguntas. Mais importante do que você achar o que quer é saber o porquê você acha que quer aquilo. E aí eu me lembro, é por isso que eu sempre convido vocês sempre a se fazerem reflexões. Eu sempre estou convidando vocês a se fazerem questionamentos, a olharem para a vida de vocês e se responderem essas perguntas. E aí me lembra muito, eu não vou lembrar qual filme Matrix, se foi no 1 ou no 2, 1 ou 2, em que o Neo, ele consegue chegar até um lugar, eu me lembro que ele é cheio de telas, eu acho que ele tá junto com o construtor, eu acho que esse é o nome daquele personagem. E ali, aquela cena ela me marcou muito, ela é de um diálogo assim, grande, muito bem construído, e eu me lembro que na época eu precisei pegar um dicionário para entender o que é que aquele personagem, que era o construtor, ele estava querendo dizer. Não tinha como, pelo menos para mim, naquela época, eu era até um tanto mais nova do que agora, eu não conseguia entender aquilo sem o recurso de um dicionário ao lado. Aliás, amo o dicionário até hoje. E eu me recordo que, enquanto o personagem do Neo, ele estava ali dialogando, tentando entender o que estava acontecendo como construtor, a Trinity, ela estava numa situação em que ela ia morrer. E o construtor, ele faz a pergunta para o Neo, né? Você está aqui entre a cruz e a espada. Ou você vai salvar Zion, ou você vai salvar a Trinity. Qual a sua escolha? O que você vai escolher? E eu me lembro que o construtor, ele até disse, você sabe qual a tua escolha, porque inclusive ela já está feita. A questão é, por que você fez essa escolha? Aquilo me pegou assim tão profundamente, porque sim, a gente sabe o que a gente vai escolher. A questão é, por que a gente escolhe aquilo? Vamos pegar a nossa vida. Se a gente está experimentando uma fase de escassez e de falta, e isso é escolha, por mais que doa o que eu estou falando aqui, é escolha. Me lembro muito de um outro grande professor com quem estudei, que era o Luiz Gasparetto, e ele falava, você está onde você se põe? Se você está escolhendo vivenciar momentos de escassez e de falta, por que você está escolhendo isso? A escolha já está feita. Tanto a escolha já está feita, que é o que você está experienciando. A questão é o porquê que você fez essa escolha. E sim, por vezes, na maioria das situações, inclusive, até de forma inconsciente, ok? E aí eu faço mais uma pergunta. Se você não consegue entender o porquê que você faz essas escolhas tão ruins que te colocam em falta e em escassez, por que você ainda não foi buscar ajuda com terapia, com hipnoterapia,
Eu sou mentora, eu trabalho diretamente no inconsciente dos meus mentorados, especialista em sombra psicológica, tudo o que está escondido. Se você não consegue enxergar o porquê que você faz essas escolhas, isso está muito bem guardado, escondido debaixo do tapete, por que você não escolhe, então, vasculhar isso com um profissional e sair dessa escassez e dessa falta que você está se colocando e que você sequer consegue descobrir e entender o porquê? Porque se você soubesse, já teria saído daí. Percebe? Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar o seu pensamento no trabalho de adquirir esta riqueza. E aí a gente entra em algumas questões que eu não vou me aprofundar aqui, do estudar, trabalhar e ajudar. Mas esse ajudar é fazer tudo pelo outro? É dar tudo para o outro? E você? Se você é o seu próximo mais próximo, se você não tem para você, o que você vai dar é o quê? Falta. Se você não tem, você está em escassez. E aí você inventa de dar. Você vai dar? Falta. Não está dando nada. Não está ajudando em nada. Muito pelo contrário, está prejudicando alguém à medida que você não fortalece, não permite que o outro exercite o músculo, o alto músculo, vamos colocar assim, do fazer, de sair ele por ele, de onde ele próprio se colocou. Você pode, num desejo de querer ajudar, prejudicar. E aí você está prejudicando o outro e você. Não há altruísmo neste tipo de ajuda. Isso passa longe de ajuda. E existe uma enorme diferença entre ajuda e apoio. Eu vou falar disso mais lá na frente. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando riqueza e mais vida. E aí a gente volta para uma frase que eu falei na semana passada, que eu ouvi um dia de uma menina que trabalhava comigo, que um dia ela falou assim: Deus tem os seus prediletos. E eu ia abrir ali alguns questionamentos, mas aí eu preferi me calar. Ela não estuda essas coisas que eu estou acostumada, e depois eu conhecendo um pouco da vida dela, eu consegui compreender o porquê que ela falou aquilo, né? Numa vida de bastante luta, de sofrimento, de escassez, ela não se sentia beneficiada, ela não se sentia escolhida, ela não se sentia queridinha de Deus, né? Ela não se sentia uma predileta, por isso que ela usou essa expressão, Deus tem lá os seus prediletos. Mas, se a gente assume que o todo é tudo, inclusive nós, inclusive ela, e o todo que é vida, essa vida, ela está em todo e para todos, não existe predileção. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém.
Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagem. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a propriedade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter sem ter que tomar dele. Você deve transformar-se num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. E aí, olha que lindo. Eu uso sempre aquela expressão. Viva e trabalhe na cooperação, não na competição. A gente está aqui não para competir, a gente está aqui para cooperar. O final do pódio de todos nós é o mesmo, que é ir para debaixo da terra, é sair daqui, se transmutar e ir para uma outra realidade. Essa é a reta final que todos nós chegaremos, querendo ou não, indubitavelmente. A pergunta é, você vai chegar neste pódio como? De forma escassa ou de forma abundante? E aí, muita gente às vezes fala comigo que tem medo da morte. E eu falo que ninguém tem medo da morte, porque a morte ela é algo natural. Na verdade, a pessoa ela tem medo de chegar lá e perceber que ela não fez nada. Ela tem o receio de quando chegar a hora, ela olhar para trás e ver que ela não viveu e não experienciou e não experimentou tudo o que ela gostaria e que sim lhe era de direito. É a tragédia, talvez de chegar lá e ver que não teve nenhuma obra. Percebe? Beijos para quem pôde estar aqui comigo e até próxima terça-feira.